Uma decisão da Justiça Federal em Santa Catarina limita a veiculação de propagandas de bebidas alcoólicas com teor igual ou acima de 0,5 grau, como as cervejas. A decisão vale para todo o Brasil e determina que a propaganda seja exibida entre 9 da noite e 6 da manhã. O corpo publicitariamente escultural e sensual. As imagens que nós mostramos são essas. De um lado, propagandas de cerveja. Do outro, uma campanha do Ministério da Justiça realizada durante o período de carnaval, direcionada aos jovens. Qual é a publicidade que se aproxima do real? Escolhas de um adulto, tentação de um adolescente. O que passa pela cabeça, na verdade, é a curiosidade de saber como é a sensação. E isso leva a pessoa a beber. Foi isso que te incentivou a experimentar a primeira vez e depois tomar de novo? Foi, a curiosidade. Ele saiu, normalmente ele sai entre 8 horas, 8h30, ainda vai passear com os colegas, andar de skate um pouquinho. Nesse dia ele saiu normal, umas 8 horas, e falou que ia encontrar com os amigos. Quando deu umas 9h30, antes das 10, eu saí para lanchar. Eu estava só em casa, né? Eu falei, não, vou lanchar, já encontro com ele. Só que no meio do caminho, quando ele veio descendo, eu percebi, assim, ele desceu. Quando eu falei com ele, ele passou direto. Então eu percebi que não tinha, alguma coisa estava errada. Eu falei, não, volta aqui, vamos conversar. Quando ele voltou, eu percebi imediatamente, porque ele nunca bebeu, sempre está na presença da gente. Eu percebi que ele estava alterado. O jovem de 15 anos teve uma noite com os amigos regada a bastante vinho. Essa foi a primeira vez que você se sentiu mal? Como é que foi? A primeira vez que eu passei mal foi com vinho por causa que eu exagerei. Eu tomei 2 garrafas. Eu e os amigos. Mas fora isso eu não exagero não. Eu raramente bebia. Imagine um termômetro. De um lado está a cerveja e o vinho. Do outro a cachaça e a vodka. Cada uma dessas bebidas tem um grau de álcool misturado a outras substâncias. Na cerveja, esse índice varia de 0,5 a 2,5. No vinho, de 10 a 20. A cachaça, de 39,5 a 50. E a vodka, de 37,5 a 45. Algumas são mais alcoólicas, outras menos. Mas o perigo não é reduzido, segundo esta psicóloga. O alcoolismo, geralmente, começa das bebidas que têm um teor alcoólico menor, da cerveja, de algumas bebidas mais adocicadas. Mesmo assim, os anunciantes de cerveja tinham espaço liberado tanto na televisão quanto no rádio. A restrição valia apenas para o tabaco e para bebidas alcoólicas com teor acima de 13 graus, como rum, vodka e uísque. Mas a Justiça Federal de Santa Catarina determinou no fim do ano passado limites também para a veiculação de propagandas de bebidas alcoólicas com teor igual ou acima de 0,5 grau, como é o caso da cerveja. Agora, a decisão vale para todo o país. E as propagandas na TV e no rádio estão proibidas de serem veiculadas entre 6 horas da manhã e 9 horas da noite. Recentemente, o Ministério Público Federal, no Rio Grande do Sul, ingressou com ação civil pública para que a propaganda de cerveja e vinho também fosse vedada, fosse incluída no rol de bebidas alcoólicas. Porque as legislações posteriores alteraram esse conceito, como, por exemplo, a Lei Seca, que considera que bebida alcoólica é aquela bebida que tem sua composição a partir de 0,5 grau GL. Além disso, saúde e sucesso são 2 palavrinhas que não podem aparecer associadas a esses produtos. A lei veda que a propaganda ela tenha qualquer tipo de conteúdo apelativo ou que associe a práticas de atividades esportivas e desempenho sexual ou erotismo. Digamos que essa é a cabeça de uma criança ou um adolescente. O cérebro e todo o organismo funcionam de formas diferentes de um adulto. Quando tem essa imagem na televisão de associando o álcool à felicidade, de associando o álcool com pessoas bonitas, com situações festivas, ela introjeta aquilo para ela, ou seja, ela toma aquilo como verdade. É comprovado cientificamente que o jovem busca sempre o prazer associado ao perigo. O cérebro tem mais ocitocina, substância ligada à necessidade de convivência social e aceitação. O centro cerebral tem hormônios que tornam o jovem mais sensível, criando emoções mais intensas. O adolescente, ele começa com esse consumo,
ele com poucas doses, poucas quantidades, ele já alcança o efeito esperado. Ajuda, né? Diminuindo essas propagandas que tem em horário, e as crianças que acham tudo muito lindo, já vai ajudar mais a sumir um pouco. Doutor, a decisão de dezembro do ano passado foi motivada pelo quê? O que aconteceu? A Anvisa, ela é responsável por essa regulação dos anúncios relativos a bebidas alcoólicas? Como é que é essa situação? Essa lei traz uma série de restrições com relação a horários. Então, a questão é saber se, com relação à bebida alcoólica, a lei teria abrangência também relativamente a essas bebidas. Essa que é a questão que está sendo discutida aqui. E também existe uma porcentagem de teor alcoólico exigido em horários de propaganda, doutor? Existe essa diferença no caso de cerveja, vinho e de outras bebidas? Apenas seria possível essa propaganda após as 21 horas, entre 21 horas e 6 horas, para bebidas alcoólicas que tivessem um teor alcoólico superior a 13 graus Gay-Lussac. É um teor elevado. Não pega, por exemplo, as cervejas, não pega a maioria dos vinhos, etc, etc. No entendimento do senhor, o horário, a limitação do horário de propaganda também para cerveja, para vinho, entre 9 da noite e 6 horas da manhã, é necessário realmente? Sem sombra de dúvida, mesmo porque essas bebidas de menor teor alcoólico, por exemplo, a cerveja, que é a mais comum, são as chamadas bebidas de iniciativa. Essas têm um potencial enorme sobre a população mais jovem. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.